Durante quase uma hora de jogo, parecia que o Brasil caminhava para uma eliminação histórica. O Japão fazia exatamente aquilo que havia planejado. Fechava todos os espaços, marcava em bloco, neutralizava Vinícius Júnior, impedia Matheus Cunha de receber entre os zagueiros e fazia o Brasil rodar a bola sem conseguir criar chances claras. Mas então, Carlo Ancelotti começou a mexer e pouco a pouco o jogo mudou completamente. Não foi apenas colocar jogadores descansados, foi uma mudança de comportamento, de posicionamento, de ocupação dos espaços e principalmente de atacar. Neste vídeo vamos entender como Ancelotti conseguiu desmontar uma das defesas mais seguras dessa Copa do Mundo. Também vamos explicar por que Neymar permaneceu no banco de reservas durante toda a partida. Mas antes de continuar, eu quero saber a sua opinião. Você acha que a vitória do Brasil em cima do Japão foi mais mérito dos jogadores ou do técnico Carlo Ancelotti? Me diz aqui nos comentários e bora lá para mais uma resenha. Vamos começar falando sobre o plano do Japão. Desde os primeiros minutos ficou evidente qual era a estratégia japonesa. A equipe defendia com linhas muito próximas. Quando o Brasil tinha a posse, praticamente todos os jogadores ficavam atrás da linha da bola. O objetivo era impedir infiltrações. Os japoneses aceitaram entregar a posse ao Brasil, mas não entregaram espaço, e essa foi a principal dificuldade da seleção brasileira. Mas qual foi o pior problema do Brasil no primeiro tempo? O Brasil tinha mais posse, mas pouca profundidade. A circulação de bola era lenta, os pontas recebiam sempre marcados, Matheus Cunha ficava isolado, Lucas Paquetá encontrava poucos espaços. Sem conseguir acelerar o jogo, o Brasil facilitava o trabalho defensivo japonês. Mas o que Carlo Ancelotti percebeu nisso tudo? O treinador italiano identificou um detalhe importante. O Japão estava protegendo muito bem o centro do campo, mas ao fazer isso, permitia que o Brasil chegasse aos corredores laterais. O problema era que os cruzamentos eram poucos e previsíveis. Foi aí que veio a primeira grande mudança. Segundo o próprio Ancelotti, a equipe passou a utilizar muito mais bolas levantadas para a área na segunda etapa, o que aumentou a pressão ofensiva e levou ao empate com o gol de Casemiro. O Brasil passou a atacar pelos lados com muito mais frequência. Os laterais começaram a subir mais. Os extremos passaram a buscar o fundo. Isso obrigou os zagueiros japoneses a defender constantemente dentro da própria área. A consequência foi imediata e o Japão começou a perder compactação. Além da mudança de estratégia, Ancelotti renovou o fôlego da equipe. As entradas aumentaram a intensidade da pressão. Jogadores descansados passaram a atacar os espaços deixados pelo desgaste da defesa japonesa. E um dos destaques foi Gabriel Martinelli, que saiu do banco para marcar o gol da vitória aos 95 minutos. Ancelotti elogiou sua entrada após a partida. E o Bruno Guimarães? Qual o papel dele nessa partida? Bruno passou a aparecer mais próximo da área, em vez de apenas participar da construção. Começou também a atacar os espaços. Foi dele o passe que originou a jogada decisiva da virada. Sua movimentação confundiu a marcação japonesa. E a atuação do Casemiro? Como podemos avaliar? Casemiro deixou de atuar apenas como volante. Em vários momentos, apareceu como elemento surpresa. Foi justamente assim que marcou o gol de empate. Esse tipo de infiltração obrigou o Japão a recuar ainda mais. E como foi o desempenho do Vini Júnior? Mesmo muito marcado, Vini cumpriu um papel importante. Atraiu constantemente dois marcadores. E isso abriu corredores para os demais atacantes. Nem sempre quem decide é quem faz o gol. Às vezes, quem desequilibra é quem cria espaço. Mas por que o Japão acabou cansando durante a partida? O sistema defensivo japonês exige enorme intensidade.
durante mais de 70 minutos. Funcionou muito bem, mas conforme o tempo passou, os encaixes começaram a falhar. A distância entre os setores aumentou e o Brasil aproveitou. No lance decisivo, o Brasil acelerou a circulação, encontrou espaço. A defesa japonesa não conseguiu reorganizar suas linhas. Martinelli apareceu no momento certo e marcou o gol da classificação. Foi uma jogada que resumiu toda a mudança da segunda etapa. Mais velocidade, mais profundidade, mais presença ofensiva. E por que o Neymar acabou não jogando? Essa foi a pergunta mais feita após a partida. Muitos acreditavam que Neymar entraria ainda durante o segundo tempo, mas Ancelotti explicou sua decisão. Segundo o treinador, Neymar estava reservado para uma possível prorrogação. Como o Brasil marcou o gol da vitória nos acréscimos do tempo regular, essa necessidade nunca surgiu. Além disso, o camisa 10 vinha de recuperação de uma lesão na panturrilha e havia retornado recentemente aos gramados. Administrar sua carga física em um torneio curto também faz parte do planejamento da comissão técnica. Mas foi a decisão certa não colocar o Neymar? Esse é um tema que divide opiniões. Quem defende Ancelotti argumenta que Neymar ainda recuperava o ritmo de jogo. O treinador queria preservá-lo caso a partida tivesse mais 30 minutos. O time conseguiu crescer sem alterar sua estrutura ofensiva. Já quem discorda acredita que a criatividade de Neymar poderia ter ajudado o Brasil a encontrar espaços mais cedo. Como o gol saiu aos 95 minutos e não houve prorrogação, nunca saberemos como seria esse cenário alternativo. Mas o que esse jogo mostra sobre Carlo Ancelotti? Mais do que vencer. Ancelotti demonstrou calma, mesmo atrás do placar. Não desorganizou a equipe, não encheu o time de atacantes de forma desesperada. Preferiu corrigir posicionamentos, aumentar a intensidade, explorar melhor os lados do campo. Foi uma vitória construída muito mais pela leitura do jogo do que por mudanças radicais. O triunfo sobre o Japão mostrou uma das principais características de Carlo Ancelotti: a capacidade de adaptar a sua equipe de acordo com a realidade da partida. O Brasil encontrou dificuldades diante de uma defesa extremamente organizada, mas conseguiu aumentar a pressão, explorar os corredores laterais, colocar mais bolas na área e aproveitar o desgaste do adversário para virar o jogo. Agora a seleção chega embalada e ainda mais encorpada, com mais força para o próximo confronto das oitavas de final diante da Noruega. Mas agora eu quero saber a sua opinião. Você faria diferente do Ancelotti? Colocaria Neymar ou guardaria ele como uma arma para uma possível prorrogação? O que você acha, torcedor? Me diz aqui nos comentários. Aproveita também, já se inscreva, deixa aquele like, ative o sininho de notificações para não perder nada sobre o mundo da bola. Até a próxima resenha, um grande abraço.